Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Júlio, bem-vindo. E hoje iniciamos a gravação de mais um episódio do nosso podcast aqui, patrocinado pelo nosso escritório Bem-vindo Advogados. E hoje um programa muito especial. Eu tenho aqui comigo Dr. Moreno Cury, advogado aqui do nosso escritório, que cuida da parte do direito do trabalho aqui. O Dr. Moreno tem construído uma história muito bacana aqui em nossa cidade, junto ao nosso escritório, né, empreendendo várias teses trabalhistas, com trabalho com muita garra, né, e fazendo questão de defender tanto os direitos daqueles processos, talvez num direito menor, né, das pessoas que às vezes alegam que tem um direito pequeno, uma pequena injustiça, e daqueles processos também das pessoas que acabam tendo grande parte dos direitos violados. Hoje comigo aqui, doutor, a minha proposta é a gente tentar fazer um episódio diferente, falando dos direitos relacionados aos reclamantes. Ser presente aqui para essa câmera, para as pessoas que ainda eventualmente não te conhecem, né, embora você seja um cara super conhecido, super famoso, um dos nossos maiores, das pessoas que gravam nossos conteúdos no nosso Instagram aqui, que tem maior audiência, maior repercussão, maior quantidade de comentários. Fala pra gente aqui um pouquinho, doutor Moreno, se é presente. Olá pessoal, meu nome é Moreno Cury Roselli, sou advogado responsável pela área trabalhista da Bem-vindo Advogados Associados. E como o Júlio disse, a gente sempre tenta fazer o melhor para o nosso cliente. Às vezes o cliente chega aqui no escritório, olha doutor, eu estava vendo aqui, um colega meu me falou que eu tenho esse direito. E conversando ali com o cliente, como a gente conhece bastante da legislação, o cliente menciona um fato, uma situação ali no ambiente de trabalho, o reclamante vai lá e fala uma questão e a gente, mas além disso aqui, a gente começa a fazer outras perguntas, abrangendo o restante daquilo que o cliente nem pensava que ele poderia ter direito. E, na verdade, a gente descobre que aquilo que ele procurou era uma coisa pequena frente a tantos outros direitos que ele vem a ter. E por isso que a gente fala que a ação acaba inchando, a ação acaba aumentando, porque o cliente ele procura a gente com uma dúvida e, na verdade, ele sai com uma solução para vários outros direitos que, eventualmente, a empresa, o empregador não está cumprindo. E, com isso, ele acaba sendo, inclusive, surpreendido com a quantidade de direitos que ele não estava tendo resguardado, não estava sendo cumprido. Beleza, cara. Vamos esquentar um pouquinho dessa conversa aí e me fala um pouquinho sobre uma grande polêmica que tem referente às pessoas que trabalham com limpeza de lugares coletivos, de banheiros e tudo mais. Essas pessoas, doutor, elas têm direito ao recebimento de insalubridade? Sim. Pessoas que fazem limpeza de banheiro, pessoas que fazem limpeza e coleta de lixo de locais com grande circulação de pessoa, tem direito com base na legislação trabalhista. Por quê? Isso é equiparado à industrialização de lixo. É como se fosse o gari que faz a coleta de lixo na frente da nossa residência, ele está exposto ao mesmo risco a essas pessoas que fazem esse tipo de limpeza. Isso porque não é uma limpeza de uma residência, do banheiro de uma residência, de um banheiro de um escritório, de um banheiro de uma sala comercial que é pequena, que a quantidade de pessoas é pequena. A gente está falando de banheiro de estádio, banheiro de escola, banheiro de hospitais. São locais em que circula muita gente, então o risco biológico, com contato com urina, fezes, sangue, o risco que esses profissionais ficam expostos a ele é muito elevado. E por isso eles têm direito, sim, ao adicional de insalubridade. Beleza, cara. E é muito interessante porque poucas pessoas sabem disso, né? As pessoas que trabalham com esse tipo de limpeza e tal, elas acabam não sabendo que têm direito ao recebimento desse valor, né, no seu salário mensalmente. E isso se dá, talvez, por uma questão do nível de exposição, né, de agentes químicos, agentes biológicos. E se você parar para pensar, é muito diferente do trabalho de casa, né? Principalmente o material de limpeza que é utilizado, essas coisas assim, são muito menos abrasivos do que aqueles que são utilizados de uma maneira quase que industrial, né? Sim, além do risco biológico que está presente, pode ser que exista um risco também químico, dependendo do tipo de material que o profissional utiliza na limpeza. Soda cáustica, os alcális, né? Isso um técnico de segurança do trabalho vai saber. Mas, na dúvida, procura um advogado, orienta a pessoa, que são pessoas simples, normalmente não possuem informação
de nível universitário, são formações de nível médio e a maioria das vezes de ensino fundamental. São pessoas simples. Se você conhece alguém que trabalhe nessa área, peça para ela procurar um advogado questionando o direito dela adicional de salubridade. E, inclusive, às vezes encontramos a parte também do empresariado que desconhece o direito desses empregados de ter o recebimento do adicional. E o impacto, normalmente, para esses profissionais é muito grande na remuneração mensal. O adicional de salubridade, nesses casos, chega até 40%, o grau máximo, e isso corresponde, às vezes, a mais de 30% do salário que esses profissionais recebem. Entendi. E deixa eu te perguntar, esses valores, eles ainda se estendem a eventual 13º, férias? Como que funciona isso? Sim. O adicional de salubridade ele é pago de acordo com a exposição habitual e permanente. Em regra, tem algumas outras exceções, mas como isso ocorre durante toda a jornada do empregado ou com habitualidade dentro da jornada semanal, 2, 3, 4 vezes, ele vai ser uma verba paga todo mês pelo empregador e essa verba, por ser habitual e permanente, ela vai gerar reflexo nas férias, no 13º e, inclusive, vai servir de base de cálculo do FGTS. Entendi, bem interessante, né? Então, as pessoas acabam pensando, né? Ah, eu trabalho na limpeza, né? Isso é muito comum em algumas empresas. Ah, o meu vencimento é aquele básico, né? Perto do valor do salário mínimo. E, na verdade, eles não sabem que esse direito que eles têm, né? Isso auxilia eles também até mesmo na questão lá na frente da aposentadoria, né? Porque uma vez contribuindo com esse tipo de adicional, faz com que o valor dele aumente e o tempo, né, da aposentadoria dele também possivelmente vai ser reduzido. A questão da remuneração, com certeza. Tudo aquilo que qualquer empregado que está dentro do regime geral de previdência, tudo aquilo que inclui dentro da remuneração vai servir de base para a contribuição, vai servir do desconto, aquele desconto que vem no contra-cheque e vai para o INSS. Então, quanto mais você receber no seu contra-cheque, melhor vai ser a aposentadoria futura. E, em alguns casos, essa exposição ao agente insalubre gera direito, sim, a uma redução do tempo de trabalho para a aposentadoria. Perfeito. Cara, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu tenho notado que, principalmente aqui no município de Itaperuna, existem muitos servidores que são estatutários e que trabalham nesse tipo de serviço e eles acabam não recebendo esse tipo de ganho salarial, porque na verdade, no final das contas, muitas das pessoas estão pensando num aumento, embora talvez tecnicamente isso não represente um aumento salarial, né? Não seria o nome adequado. Mas para o trabalhador na ponta, efetivamente significa que ele ganha um valor a mais. Por que algumas pessoas ganham, né? Os servidores que são seletistas acabam ganhando e os estatutários acabam não recebendo? Infelizmente, como o regime de contratação é diferenciado, o estatutário ele não está sujeito à CLT. Então, ele não tem garantido pelos artigos da CLT os percentuais de 10%, 20%, 40%. Então, eles têm uma regra própria e o município de Itaperuna, infelizmente, ainda não regulamentou. Na lei orgânica, no estatuto, está previsto o pagamento desses adicionais, desse adicional de salubridade, inclusive de periculosidade. Mas o município ainda não fez a lei. Então, você que é servidor estatutário, se ao órgão público que você está vinculado, seja ele municipal, estadual, se ele não tiver feito uma lei regulamentando o pagamento desses adicionais, por isso que você não tem direito, por enquanto, a receber. Cabe aí procurar o sindicato da categoria, o deputado ou o vereador para pressionar o executivo, porque tem que ser o governador ou o prefeito que envia para a Câmara o projeto de lei. Interessante isso, né? A gente tem tido até algumas decisões judiciais, né, que o Poder Judiciário tem dado para essas pessoas, mas acaba ainda naquela questão de ser muito polêmico. Tem juiz que tem reconhecido esse direito para algumas pessoas e tem outros juízes que é a mesma pessoa, no sentido de ser a mesma categoria, né? Uns acabam ganhando na justiça e outros ainda não, aguardando essa resposta aí das autoridades, né? Vamos botar assim. Infelizmente, no judiciário ainda existem decisões favoráveis, não são a maioria, mas ainda é possível até brigar. O que a gente fala que é um absurdo o tratamento não isonômico, não igual para dois profissionais
serventes de limpeza, normalmente, trabalham na mesma escola, que a gente já tem casos aqui no escritório. Um é seletista, recebe o adicional de insalubridade. O outro é estatutário, trabalha na mesma condição, no mesmo horário, com os mesmos produtos, limpando o mesmo banheiro e não tem direito. Mas, Moreno, deixa eu te perguntar uma coisa. Independentemente de ter lei ou não ter lei, e quanto ao fornecimento dos EPIs? Enquanto não tem lei, ele não tem obrigação de entregar esses EPIs para essas pessoas? Aí não. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que é quem regulamenta qual tipo de atividade vai utilizar qual tipo de EPI do equipamento de proteção individual, nesse caso dos serventes, luva, bota, óculos, inclusive às vezes máscara, avental vinílico para não molhar a roupa, isso é obrigatório, seja município, seja estado, seja empregador público ou privado. É obrigatório o fornecimento de EPI. O não fornecimento gera, inclusive, fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, que, no meu entender, aqui na nossa região, tem falhado nisso. É uma crítica que eu faço ao órgão que teria que fiscalizar. E se você conhecer algum trabalhador, seja ele empregado ou servidor estatutário, pode você fazer propriamente a denúncia, além do próprio empregado ou servidor estatutário fazer a denúncia. O equipamento de proteção individual são normas de direito público de caráter geral. Todos estão vinculados. Os empregados particulares, ou seja, as empresas, como os órgãos públicos. O problema é que os órgãos públicos nunca cumprem. Aqui é um caso clássico. Itaperuna começou a ter fornecimento há 2 anos atrás, em virtude, inclusive, das nossas ações. Interessante, cara. Assim, infelizmente, acaba que o executivo ele demora muito até mesmo a cumprir as normas que estão criadas há muitos anos atrás. E às vezes é preciso, né? No caso, você ali tem cutucado a ferida para poder fazer com que eles cumpram nada mais, nada menos do que a lei. Muito embora ainda falte muitas outras coisas que a gente tem batido na tecla, né? E tem socorrido do Poder Judiciário pedindo socorro para poder fazer cumprir a determinação legal, como esse caso que você bem comentou. Eu queria aqui sair um pouquinho dessa questão dos servidores públicos e eu queria comentar com você aqui, queria uma explicação sobre essa questão assim de equiparação salarial. Porque o que eu noto, né, e muitas pessoas comentando assim e acabam alimentando um sentimento de uma certa injustiça, que às vezes elas iniciaram o trabalho ou junto com outra pessoa, até mesmo iniciou um período muito curto posterior e tem visto aquela pessoa se destacando no sentido de ter um valor maior financeiro e outro não. Como que funciona a interpretação do Poder Judiciário sobre a questão da equiparação salarial? Bom, vamos lá. Além de estar previsto na Constituição, está previsto na CLT e o Tribunal Superior do Trabalho tem o entendimento de que todo empregado que trabalha para o mesmo empregador, na mesma localidade, quando eu falo localidade, na mesma cidade, ou para quem mora em região metropolitana, Rio de Janeiro, as cidades ali da região metropolitana, São Paulo, idem, exercendo a mesma função. Quando você falou, a pessoa ali começou a ganhar mais. Se ela foi promovida para outra função, uma função de gestão, não se fala de equiparação. A função exercida pelas duas pessoas tem que ser idêntica, com as mesmas atividades. Elas têm que praticar durante a jornada as mesmas atividades dentro daquela função, com o mesmo desempenho. O desempenho não pode ser, eu tenho um vendedor ali e o outro é vendedor também. Só que o vendedor A, ele tira R$3.000 de comissão, enquanto o vendedor B tira só 1.000. Mas as comissões são calculadas sobre vendas? São, então porque ele vendeu mais. É um critério qualitativo e quantitativo. Isso é legal. Isso é legal. E a diferença de entrada naquela função não pode ser maior que 2 anos. Nesse exemplo que eu dei, se o vendedor A está na empresa desde 2020, o vendedor B chega em 2024 para trabalhar, o vendedor B não tem direito ao mesmo salário que o vendedor A, porque passou-se mais de 2 anos. Espera-se que o vendedor com mais experiência, que o empregado com mais de 2 anos de experiência, receba um salário mais alto do que quem está no início da carreira. Entendi. E quando você reconhece eventual diferença salarial,
na justiça se pleiteia o quê? Essa cobrança desses valores pura e simplesmente, uma diferença? Quando a gente procura o Poder Judiciário com esse tipo de pedido, o que nós temos que mostrar para o juiz, nós que somos empregados? Qual era a função que eu fazia, quais eram as atividades que eu fazia ali na minha rotina diária e quem é o meu paradigma, quem é o outro empregado da empresa que recebe um salário maior e que não foi contratado há mais de 2 anos naquela função, não está naquela função há mais de 2 anos. Quando a gente comprova isso, quando a gente demonstra isso para o juiz, inverte-se o ônus. É o ônus da empresa provar, na verdade, que não existe direito à equiparação com base nos outros requisitos. A empresa vai ter que provar isso. Interessante. Eu quero mudar aqui um pouquinho de um assunto e quero tentar dar uma esquentada nesse papo aqui. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Que história é essa do funcionário poder dar justa causa no patrão? Isso é verdade? Do mesmo jeito que o patrão pode dar justa causa no empregado, porque o empregado falta, porque o empregado abandona o emprego, porque o empregado ofende ou comete alguma agressão física, que aí são algumas das hipóteses que a empresa pode demitir por justa causa, você, empregado, também pode dar justa causa no patrão. Do mesmo jeito que você não pode descumprir o contrato, o empregador não pode descumprir o contrato. Por exemplo, a empresa começa a atrasar pagamento de salário, ou começa a parcelar salário, ou não deposita FGTS. São alguns dos exemplos que eu dou que acontecem em muito, de casos em que o empregador está descumprindo o contrato de trabalho e você, empregado, pode dar a justa causa. Como funciona isso? Procura-se um advogado especialista em direito do trabalho e ele vai fazer uma notificação para a empresa informando, olha, empresa X, o fulano aqui, o João aqui, não vai continuar trabalhando a partir de tal data para vocês. Por quê? Porque vocês estão devendo tais salários ou tais parcelas de salários ou vem atrasando o pagamento de tais meses de salários porque vocês não depositaram FGTS e ele vai listar todas as causas pelo que o empregado não vai mais continuar trabalhando. Se ele quiser, ele pode continuar trabalhando até sobrevir a decisão judicial, é uma escolha do empregado, sobrevindo a decisão judicial ou se a empresa quiser dispensá-lo sem justa causa. Mas até o juiz der a decisão, ele pode continuar trabalhando, ou se ele já quiser sair dali e procurar um novo emprego, ele tem todo o direito disso, sendo resguardado todos os direitos de uma dispensa sem justa causa. Aviso prévio, férias, 13º, como se a empresa estivesse demitindo ele indiretamente. Por isso que a justa causa que a gente fala do empregado no patrão, na justiça ela é chamada de rescisão indireta, porque o judiciário entende que indiretamente a empresa não está cumprindo para forçar uma demissão. E, na verdade, ela está querendo fazer o quê? A dispensa em justa causa e por isso que o judiciário manda o empregador pagar todos os direitos. Perfeito. Fica a dica aí para você que é empregado e que mensalmente tem tido problema de falta de pontualidade de pagamento, pagamentos em parte, né, deixando um valor para trás, falta de pagamento de FGTS, você tem direito a dar justa causa no patrão. Isso mesmo, por meio de uma decisão judicial é possível conseguir a rescisão indireta, denominada no direito do trabalho, onde você pode imputar ao seu patrão, ao seu empregador, uma falta grave potencial a te autorizar a sair do trabalho sem que você tenha qualquer tipo de penalidades contratuais, como retenção salarial, ou até mesmo não poder dar entrada no seguro-desemprego, não conseguir receber o valor dos 40% do FGTS. É muito importante esse recado, Júlio, porque muitas vezes a gente atende aqui empregados e empregadas que procuram o nosso escritório depois que fez o pedido de demissão. A situação ficou tão ruim, a situação ficou tá tão difícil para eles manter esse vínculo de emprego, porque atraso de salário todo mundo tem conta para pagar em casa, que eles vão lá e pedem demissão. O problema é pedir demissão, a desconstituir esse pedido de demissão é muito mais difícil. Então, assim, a empresa, o empregador está descumprindo, está atrasando o salário, está fazendo tudo isso,
não peça demissão. Procure um advogado de sua confiança, especializado em direito do trabalho, que ele vai poder te auxiliar e te orientar se é possível ou não pedir rescisão indireta. Com isso, você não perde direito nenhum, ao invés de fazer o pedido de demissão ali no calor do momento. Interessante. Moreno, me fala uma coisa aqui, é uma dúvida muito grande que eu tenho, referente ao acidente de trabalho. Sabe assim, o que caracteriza um acidente de trabalho? Porque muitas pessoas narram assim, no meu trabalho eu comecei a sentir uma dor muito intensa no braço e às vezes acabam não conseguindo linkar que essa dor é relacionada à atividade que a pessoa desenvolve. Às vezes as pessoas se machucou, levou um tombo, caiu de algum lugar no trabalho. Isso pura e simplesmente é considerado acidente de trabalho ou é preciso de algo a mais? O acidente de trabalho, inclusive depois da reforma trabalhista, é todo acidente que ocorra com um empregado ou uma empregada durante a jornada de trabalho. Antigamente a gente tinha o acidente de trajeto, que era o deslocamento do empregado de casa até o trabalho. Esse, para a Justiça do Trabalho, não existe mais como acidente de trabalho. Entrei na empresa, bati o ponto, comecei a trabalhar, sofri um acidente, caí da escada. É um acidente de trabalho. Mas o que vai gerar, quais são os efeitos de sofrer esse acidente, vai depender justamente do tempo que eu vou ficar afastado. Se eu sofrer um acidente de trabalho, cortei o dedo com papel, é um acidente de trabalho? É. Qual a gravidade? Mínima. Vou colocar um band-aid e volto a trabalhar. Não estou incapacitado. Não. Caí da escada, quebrei a perna. Fui para o socorro médico. O médico o ortopedista me deu um atestado de pelo menos 20 dias. Ou seja, durante 20 dias eu não vou poder trabalhar. E isso vai gerar o meu afastamento perante o INSS, porque é superior a 15, e posteriormente, quando eu estiver apto e retornar, eu tenho direito à estabilidade de 12 meses. Essa estabilidade é um direito que o empregado tem de continuar trabalhando quando ele melhorar, por 12 meses, não sendo permitida a empresa mandá-lo embora sem justa causa. Se mandar embora, vai ter que pagar os 12 meses, ou o tempo que falta. Deixou ele trabalhar um mês? 11 meses. Com relação a essas dores, comecei a trabalhar e senti uma dor no ombro. Faço limpeza de janela. Caso muito comum. Quem vai poder avaliar se esse problema de saúde está ou não relacionado ao ambiente de trabalho vai ser o médico, primeiro o médico particular, em que você, empregado, vai procurar o seu médico, vai explicar para ele aonde que é a dor e vai explicar que você entende que no ambiente de trabalho você faz essas atividades. Quem vai definir se isso tem correlação, primeiro vai ser o seu médico particular. Feito um laudo, seu médico declarando isso, a minha orientação como profissional que já atua há muito tempo nisso, procura um médico do trabalho. Os médicos do trabalho não são médicos das empresas. É uma especialidade da medicina e você, como empregado, tem direito a procurar um médico do trabalho para ter um laudo, inclusive, dele, correlacionando. O médico do trabalho é que vai analisar, olha, olhando aqui as atividades dele e olhando que o médico ortopedista, por exemplo, nesse caso do ombro, descreveu no laudo de uma cliente nossa, entendo que há correlação sim, ele vai dar um segundo laudo dizendo, foi de origem ocupacional. Não é um acidente, é uma doença ocupacional. É uma doença que a pessoa vem a sofrer. Para a Justiça do Trabalho, doença ocupacional é equiparada a acidente de trabalho. Se você ficar, por motivo dessa doença que foi adquirida no ambiente de trabalho, mais de 15 dias afastado, também vai ter direito primeiro o benefício previdenciário e, além disso, a estabilidade de 12 meses. Moreno, aquelas pessoas que acabam no trabalho reclamando de que recebe muita pressão, de que tem muita cobrança, de que tem muita exigência e que às vezes acabam, né, dando aquelas crises nervosas, esse tipo de coisa. Isso é um exemplo de acidente de trabalho? Sim. Cobranças excessivas, metas intangíveis que a pessoa não tem capacidade de alcançar, um microgerenciamento, aquele chefe que fica em cima cobrando o empregado. Não, eu mandei fazer isso. Até a falta de respeito na lida diária, que acontece muito, isso tudo configura como assédio moral, pode desencadear doenças
psiquiátricas, e inclusive, recentemente, o Conselho Internacional de Medicina, né, a CID, na verdade, o Código Internacional de Doenças, incluiu a síndrome de burnout, que antigamente era chamado de esgotamento, mais antigamente o pessoal chamava de estafa. E o que é o burnout? É você tirar totalmente a capacidade do indivíduo de conseguir trabalhar sem prejudicar a saúde. Você exigiu tanto daquela pessoa que mentalmente ela está tão esgotada que isso afeta o próprio corpo dela. Ela não consegue mais trabalhar e com isso ela vai ter que ser afastada, permanecer um bom tempo afastada para poder depois retornar e ainda sofrendo readaptação. Então, esse tipo de cobrança excessiva, dessa forma de tratamento, e isso configura assédio moral, que é vedado também pela legislação, uma forma de assediar o empregado, e se gerar uma doença psiquiátrica no empregado, vai também ser considerado como uma doença ocupacional. Muito interessante. Você tem falado com essa questão de, às vezes, mesmo relacionadas a um trabalho excessivo e tudo mais, me gerou aqui uma outra dúvida. O patrão, ele pode exigir que o colaborador ele trabalhe no feriado? Não. Feriado, todo mundo sabe, é o dia de comemorar a proclamação da República, a independência do Brasil. O feriado ele pode ser civil ou religioso. É um dia que não estão obrigados a trabalhar todas as categorias, com exceção daquelas categorias que estão previstas em lei ou em acordo com convenção coletiva. Então, não existindo determinação que aquela atividade, por exemplo, usina termonuclear, não tem como deixar ali a usina fechada porque é feriado e ninguém vai monitorar. São atividades essenciais que precisam Hospitais, ter. por exemplo, delegacia de polícia. Sim, esses profissionais, por lei também, aí tem obrigação de trabalhar. Ah, mas eu não tenho lei nenhuma da minha categoria obrigando a trabalhar. Eu não tenho nem convenção coletiva, que é feito o acordo entre sindicatos, e nem o acordo coletivo que é entre o sindicato, os empregados e a empresa. Não existe norma nenhuma me obrigando. É só o meu patrão mandando. Falou, olha, eu oriento daí a conversar com a empresa, com o empregador. Falou, olha, eu não tenho condições, esse final de semana, né, nesse feriado eu planejei fazer isso, e eu não vou trabalhar. É um direito do empregado. Lógico, a empresa pode retalhar? Pode, a gente conhece o mundo real. Alguns empregadores vão lá e fazem a dispensa do empregado, mas a dispensa sem justa causa, porque isso não é motivo nem de penalidade, muito menos de justa causa. Se a empresa fizer isso, é possível reverter uma justa causa. Se aplicar penalidade, é possível anular essa penalidade, advertência, suspensão. Mas eu acredito que é muito mais o bom senso do empregador junto com o empregado. Se não houver bom senso, o Poder Judiciário e os advogados trabalhistas estão aí justamente para proteger vocês. Perfeito. Meu amigo, vamos falar um pouquinho aqui. Eu quero, né, tô paginando aqui com você vários pontos, né? Quase que uma sabatina aqui, hoje, aqui dos direitos do reclamante, né? Mas me fala um pouquinho sobre a questão do 13º. Existem muitas pessoas que ficam na dúvida de quando que é a data base do 13º. Algumas pessoas, durante o ano todo, elas acabam tendo uma sazonalidade, no sentido assim, de que às vezes tem uma premiação, um recebimento de comissão e tudo mais. Como que funciona isso a nível prático para fins de cálculo do 13º? O 13º ele é calculado ele tem que ser calculado com uma média da remuneração dos 12 meses. Mas ele é pago em 2 parcelas. A primeira parcela tem que ser paga entre fevereiro até 30 de novembro. Então a empresa tem até esse prazo e a segunda parcela ela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. O que entra no cálculo? O salário entra no cálculo e, por exemplo, é um vendedor, ele recebe comissão. Então, no mês de janeiro, ele recebeu R$100. No mês de fevereiro, 200. Chegou em março, 200. Aí chegou de março a junho, foi para R$500 de comissão. Qual é o direito do 13º que ele vai ter? Vai ser feita uma média. Você pega o valor de cada comissão mensal,
Soma tudo isso e divide por 12. Isso vai gerar a média, o valor médio, para fins da empresa pagar tanto a primeira parcela e na segunda parcela ela ajustar eventual diferença. O vendedor vendeu muito no mês de novembro. Ela vai ajustar isso. E é importante lembrar, as empresas que não cumprem essas duas datas, o limite, na verdade, porque essa data é o limite. A empresa pode pagar antes? Pode pagar em fevereiro? Pode pagar nos primeiros dias de fevereiro. Pode pagar no dia 1º de dezembro a segunda parcela? Pode, não tem problema nenhum. Ela só não pode fugir desses períodos e ela não pode ultrapassar. Se ultrapassar, tem multa. Se não pagar, multa pelo Ministério do Trabalho e ainda vai ter que pagar o empregado. Efetivamente, né? Então, aquela dúvida que as pessoas têm, né, da sazonalidade de pagamento, um período do ano que às vezes acaba vendendo mais do que em outro período do ano. Quando é feito o pagamento do 13º, na verdade existe o cálculo de uma média de 12 meses e sobre essa média dos 12 meses precisa ser pago o valor até quando de dezembro? Até 30 de novembro a primeira parcela, 20 de dezembro a segunda parcela. Muito interessante isso. E eu queria também tirar uma dúvida aqui, essa dúvida aqui ela já foi até objeto aqui da nossa caixinha de perguntas aqui do escritório. Aquelas pessoas que durante o ano eventualmente ficaram de benefício. Isso ficou lá 90, 120 dias, às vezes ficou até 6 meses sem trabalhar. Ela perde o direito a férias? As férias, como que ela funciona? Ela tem um período aquisitivo, então eu comecei a trabalhar em 1º de janeiro, 31 de dezembro eu completei 12 meses de trabalho. Isso eu ganhei o primeiro período de férias. Então eu tenho que trabalhar um ano para receber 30 dias de férias, poder usufruir no ano seguinte. E a própria CLT ela prevê uma regra. Se o contrato permanecer suspenso por mais de 6 meses, você acaba perdendo o período aquisitivo. Então vamos dizer que eu trabalhei de janeiro, aí em maio eu peguei e tive um problema de saúde qualquer, me afastei, fui para o INSS, mas não tem nada relacionado ao ambiente de trabalho. E permaneci até dezembro afastado. O INSS passei por uma perícia e falou, não, pode voltar a trabalhar. Voltei em janeiro do ano seguinte. Aqueles 5 meses que eu trabalhei eu perdi? Infelizmente eu perdi. Porque eu passei mais de 6 meses afastados com o meu contrato suspenso. Entendi. De fato, se eu parar e pensar, não teria lógica o patrão remunerar esse período, né? Porque às vezes uma pessoa vai ficar num período às vezes de um ano e ficou 7 meses encostado, mais um mês de férias. Às vezes num ano o cara vai trabalhar 3, 4 meses, né? Então, talvez é um pouco da lógica, né? Da lei quando trouxe esse tipo de previsão, né? E deixa eu te perguntar também, relacionado às férias. Aqueles empregados que são estudantes também, eles têm algum direito especial, né, para a escolha do período de férias? As férias, como todo mundo deve saber, na verdade as férias não é decidido pelo empregado, é decidido pela empresa. É o empregador que vai definir o período de férias que você, empregado, vai usufruir. Lógico, a lei impõe alguns limites. Não pode começar, as férias nunca podem começar na sexta-feira e no caso dos estudantes, as férias têm que coincidir com o período das férias escolares ou as férias da universidade, do curso técnico. Então, a empresa não pode colocar as férias do empregado durante o período de aula, tem que coincidir com o período de férias do curso. Interessante isso. Meu amigo, chegou uma pergunta aqui há um tempo atrás e a gente não respondeu na nossa caixinha de perguntas. Eu acho que seria uma excelente oportunidade para a gente poder estar esclarecendo aqui. Essa pergunta que chegou num contexto de que a pessoa ela trabalha como motorista de ônibus e ela vive reclamando da quantidade de vibração que tem, né, na direção, talvez, imagino, né, para aqueles veículos meio brutos. Então imagino que o motorista de caminhão deve ter a mesma coisa, ou eventualmente motorista de ônibus deve ter a mesma coisa.
E ela relatou na oportunidade de que o sentimento dela é que aquilo atrapalhava e prejudicava a saúde dela. Isso é verdade? Isso é um mito? A gente sempre pensa assim, a insalubridade, né? Eu tenho direito porque eu fiquei exposto ao agente químico ou agente biológico. Os agentes físicos, que é o caso da vibração, do caso do barulho, eles também são agentes insalubres. Ele gera o direito, porque ele afeta a saúde do empregado, do trabalhador que está exposto a ele. Há diversos casos já reconhecidos no Poder Judiciário por meio de laudo pericial, em que se faz uma perícia no veículo, se mede essa vibração e tem um limite de tolerância. Ultrapassado esse limite de tolerância, tem o dever de pagar o adicional de insalubridade. A mesma coisa com o ruído. Né? Muitas empresas, muito empregador não quer comprar aquele protetor auricular, não quer seguir o programa de gerenciamento de riscos, não quer seguir aquilo que a legislação já trouxe. Porque o Brasil é muito complexo. Não, você está lidando com saúde de pessoas. Então você tem que proteger os seus empregados. E isso é o mínimo. Então, nesse caso dos motoristas, tanto de ônibus como de caminhões, a gente faz um laudo, a gente faz uma perícia no processo judicial, constatado que a vibração ultrapassa o limite, tem direito e a empresa ainda tem que dar um jeito de resolver esse problema, amenizar esse risco. Então, aquelas pessoas que acabam dirigindo aqueles veículos velhos, caminhões, ônibus, tratores e por aí vai, elas, além do salário delas, possivelmente, se for constatado judicialmente, incrementos excessivos de vibração, de barulho, podem até mesmo um incremento salarial, receber um valor a mais. Sim, vai receber o direito ao adicional de salubridade e buscando até os últimos 5 anos. Se a pessoa tem mais de 5 anos de casa, né? Mais de 5 anos de contrato é o que a gente consegue garantir para o trabalhador. Perfeito. Doutor, a gente vai entrar agora num tema que nós estamos gravando esse podcast agora no mês de setembro, né, de 2024. Não sei a oportunidade que você vai estar assistindo esse episódio, mas eu quero tratar aqui do episódio eleições, né? Muito se fala daquelas pessoas que trabalham em locais públicos, são servidores concursados e tudo mais, e acaba que todo mundo sabe hoje em dia que elas precisam se afastar, esse tipo de coisa, mas eu quero falar aqui para as pessoas da iniciativa privada. Se o cara trabalha numa empresa e ele eventualmente ele é candidato a vereador ou é candidato a prefeito, o que acontece com o contrato de trabalho? Ele tem a carteira de trabalho dele assinada e resolveu se candidatar. Isso, o patrão é obrigado a pagar o salário dele? Vai depender do tipo de atividade que ele exerce. Por exemplo, profissionais de radiodifusão e telecomunicações, apresentador de TV ou radialista. Sim, eles ficam afastados da função porque a lei eleitoral proíbe, não é a lei trabalhista. Então, o candidato da Atena de São Paulo agora não pode fazer o programa dele porque está em campanha eleitoral, porque ele é candidato a prefeito. Então, dependendo da lei eleitoral, fica incompatível. O candidato o trabalhador comum, o pedreiro, a secretária que se candidate para um cargo, o contrato continua válido, ela continua tendo a obrigação de cumprir a jornada, ela não vai deixar de trabalhar para fazer campanha. Ela pode até optar com isso, mas é feito um acordo entre empregador e empregado de poder, inclusive, suspender o contrato. Olha, eu não trabalho e não recebo, mas quando eu terminar a eleição eu quero voltar. Tudo bem, se ambas as partes assim concordarem. Mas a lei eleitoral não garante um direito do empregado. Olha, eu não vou trabalhar porque agora eu sou candidato. É diferente das regras de servidor público. O servidor público se licencia. São regras específicas para o pessoal que é estatutário. A CLT não prevê uma legislação, não prevê esse direito para o empregado. E é muito interessante porque muitas pessoas acham assim, ele é servidor público, ele pode não trabalhar. Na verdade, o objetivo quando a lei foi criada foi para proteger outros institutos, né? Porque você já imaginou, o cara trabalha na prefeitura e é candidato a vereador ou candidato a prefeito, ele vai ter vantagens excessivas frente a outras pessoas. Então, por isso que a lei foi criada, para tirar essas pessoas
entre aspas, da vida pública, para que ela acabe não tendo vantagens excessivas frente a outros candidatos que às vezes trabalham na iniciativa privada, né? Inclusive para ele não se valer do cargo público para se promover. Ele é funcionário de uma unidade básica de saúde, uma OBS. Ah, não, me procura lá que eu vou passar você na frente de todo mundo. É para proteger, na verdade, o patrimônio público, a coisa pública. Perfeito. Inclusive também fica uma grande dica aí, que é proibido nesse período eleitoral, seja o prefeito eleito, seja os vereadores eleitos, seja os secretários, promoverem qualquer tipo de oferecimento de vantagem do ente público, da municipalidade. Então aquilo, comigo eu consigo às vezes uma consulta médica mais rápida, comigo eu consigo o aluguel social, comigo eu consigo a passagem para poder ir para outro lugar. Isso é proibido, inclusive isso é considerado compra de votos. Então, eventualmente, se isso estiver acontecendo, se você souber que isso está acontecendo, você pode denunciar para poder fazer com que o pleito ele tenha igualdade entre todos os candidatos, independentemente se é de esquerda, se é de direita, ninguém está preocupado com nada disso. O objetivo é cumprir a regra. E a regra é fazer com que essas pessoas não tenham vantagens frente a outras pessoas. Interessante demais esse tema de eleição. Ele começa a ter uma série de polêmicas aqui, né? E me fala um pouquinho das pessoas que acabam trabalhando nas eleições, né? São da iniciativa privada e às vezes for lá, trabalhou no domingo, segunda-feira já tem que voltar para o trabalho normal. Até alguns que são mesários, que são chefe de sessão, tem alguns treinamentos antes, né? Como que funciona isso? A lei eleitoral ela prevê que para cada dia que você for convocado e atuar trabalhando nas eleições, eu já atuei, sei como é que é, eu não fui presidente de sessão. Presidente de sessão que eu me lembro na minha época eram 3 dias. Eu fui mesário, foram 2 dias, 1 dia de treinamento, além do dia da eleição. E eu teria direito a 2 dias de folgas. O problema é que eu sou autônomo, então eu sou o meu patrão, eu negociei comigo e tirei essas folgas quando eu quis. Mas no caso de empregados e empregadas, sim, a empresa é obrigada a conceder esses 2 dias de folga. Quem vai definir o dia de folga? A empresa, porque é de acordo com a demanda da empresa. Ela pode conceder dentro do prazo de 1 ano, não pode ultrapassar esse 1 ano, mas sim, a empresa tem que conceder esses dias de folga. É obrigatório. Se não houver a concessão, pode procurar inclusive o cartório eleitoral, porque eles emitem uma certidão de que você atuou naqueles dias da eleição, que você trabalhou nesses dias, e por isso você vai ter direito a essas folgas. Interessante, né? Você está falando aí dos maus patrões, vamos colocar assim. Eu tenho uma dúvida também aqui. E a gente acaba vendo, né, nesse período eleitoral, que os amores e ódios acabam ganhando bastante holofote. E para aquele patrão que chega para os funcionários e fala o seguinte: olha, o meu candidato é fulano de tal, vamos adesivar o carro, a carreata é tal dia, vai ter um comício em tal lugar, eu quero todo mundo lá com a camisa assim, assado. Isso é legal? Não. Isso é considerado assédio moral no ambiente de trabalho. É proibido tanto pela lei eleitoral como pela legislação trabalhista. Não é permitido. O Ministério Público do Trabalho tem feito as denúncias, tem feito as ações contra as empresas. Que eu me lembro, o último que foi condenado agora foi o pessoal da Avan, justamente por obrigar os funcionários a usar camiseta, a usar bota, a usar broche, bandeira, adesivar carro. Não, a postar em rede social, que a gente conhece um caso aqui de Itaperuna, não é permitido isso. O empregado pode se recusar. E se você se recusar e sofrer um assédio moral de retaliação ou de perseguição, porque aí começa, não, mas não fala com o João ali porque o João não foi na carreata do candidato a prefeito, vereador. Não fala com ele porque ele não adesivou o carro. Isso é motivo de punição de assédio moral e, inclusive, indenização por dano moral para o empregado que foi atingido e indenização por dano moral coletivo, como foi o caso da Avan.
O Ministério Público do Trabalho é que tem a legitimidade de proteger todos os trabalhadores, indistintamente, e fez uma ação contra a van e foi condenada. Eu não lembro agora o valor da ação, mas o importante é coibir a prática. Perfeito. Então fica a dica para você aí que é empregado e se sente acuado com a obrigação de não somente votar, de adesivar seu veículo, de vestir a camisa, de participar de comícios, esse tipo de coisa. Isso é uma abusividade praticada pelo empregador, seja quem for, seja ele da iniciativa particular, da iniciativa privada ou até mesmo da iniciativa pública. Isso é proibido, esse tipo é considerado até mesmo assédio de trabalho. E as consequências são punições, né, financeiras no bolso do empregador, correto? Sim, tanto na questão de multas e indenizações, né? Porque dependendo da situação, podendo configurar até crime dependendo do tipo de assédio. Porque a gente ouve casos de ameaça à integridade física, de ameaça ou de ofensas à honra. Isso ultrapassa, às vezes, as pessoas nesse afã de querer que todo mundo concorde com ela no aspecto político, e a democracia é o contrário. A democracia é conviver com quem pensa diferente de você. Então, você, empregado, não tem que pensar do mesmo jeito que o seu patrão, e o patrão também não tem que pensar do mesmo do seu jeito. Cada um tem que ter sua visão de mundo e o voto é secreto. Então, você não tem que, do mesmo jeito que você não tem que fazer campanha, ele não pode exigir que você faça campanha. Perfeito. É isso, pessoal. A gente acaba chegando no final desse episódio. Nosso tema hoje foi falarmos sobre os direitos dos trabalhadores e a gente tentou alcançar esse objetivo. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, mande a mensagem para a gente aqui, deixe uma mensagem no direct, faça uma maneira de chamar a atenção para que a gente consiga estar esclarecendo eventuais dúvidas ou até mesmo eventuais erros que a gente tenha eventualmente aplicado aqui, falado aqui nesse episódio. Tem sido uma experiência maravilhosa e os feedbacks têm sido válidos para a gente e continuam nos estimulando a continuarmos criando conteúdo, com novas gravações. Semanalmente nós estamos nos empenhando para tentar levar você que está aí do outro lado esse tipo de comunicação. Moreno, te agradecer mais uma vez aí por esse episódio maravilhoso e deixa sua mensagem final aqui para as pessoas. Bom, de novo agradecer a oportunidade. É sempre bom poder trazer um pouco do pouco conhecimento que a gente tem no assunto, cada vez tentando aprimorar mais e tirar qualquer dúvida que os nossos clientes ou o pessoal que segue a gente nas redes sociais, que ainda não é cliente, mas fica à vontade de enviar as dúvidas, porque isso mantém a gente sempre afiado. Eu falo que a equipe boa é aquela equipe que está todo dia estudando, porque o direito ele muda a cada 2, 3 dias, tem uma coisa nova no Diário Oficial e a gente tem que estar acompanhando. Os tribunais também mudam o entendimento. Então, envie para a gente as dúvidas que vocês tenham. A gente vai ficar muito feliz em poder tirar qualquer outra dúvida que ainda permaneça. Perfeito. Agradeço você que assistiu para a gente aqui até agora. Agradecer o Rafael e a Laís no comando de mais um episódio aqui. E o Ítalo e a Gleice também aqui. Foi maravilhoso. Obrigado e até o próximo.